Boa tarde, José Manuel Carvalho Araújo, arquiteto, designer, foi também episodicamente docente universitário. Tem uma vasta obra em Portugal, nos dois domínios, exatamente na arquitetura e no design, sobretudo na área do design industrial. E recentemente começou também a trabalhar no Brasil. Os dois projetos que vamos ver hoje são exatamente no Brasil, em São Paulo, e são dois edifícios em altura. Ora bem, a construção em altura, que passou a ser uma espécie de tabu na parte final do século XX, hoje parece voltar a ter defensores, embora por razões se calhar um pouco mais específicas. Eu proponho então avançarmos para a apresentação dos projetos, mas pedi-lhe para também abordar esta questão da construção em altura. Qual é o primeiro projeto que vai apresentar? Vou apresentar. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Vou apresentar o Harmonia, em primeiro lugar. É um edifício em altura que está a ser construído neste momento. O outro projeto é um projeto que não se chegou a concretizar, mas que é importante no percurso e foi ele que originou a abertura do escritório. Foi um concurso por convite e foi ele que originou a abertura do escritório em São Paulo. São dois edifícios em altura. Este primeiro, Harmonia, é mais alto, situam-se em bairros distintos, o que já isso é uma condicionante para o desenho do próprio edifício. Este Harmonia num bairro Vila Madalena, um bairro mais jovem, de pessoas da área criativa. O outro num bairro mais elite, Harmonia. Portanto, isto é um edifício, como eu estava a dizer, num bairro de São Paulo. São Paulo é muito característico porque tem uma forte identidade dos bairros. É num bairro Vila Madalena, caracterizado pela sua juventude e pelo ambiente criativo. E isto é um edifício que fica a uma cota alta do bairro, no enfiamento da Rua Harmonia, do centro de Vila Madalena, em direção ao lote deste edifício. É uma subida, ou seja, o edifício é no culminar dessa subida. E a estratégia começa um pouco por aí. Este desenho pretende procurar um equilíbrio, um compromisso entre a verticalidade e a horizontalidade. É um edifício misto, que tem uma parte residencial, que é a parte que nós optamos construir em altura, e uma parte não residencial para escritórios e comércio, que optamos por um elemento, por um volume mais horizontal. É neste equilíbrio entre a verticalidade e a horizontalidade. A verticalidade entendida como uma referência visual, que é ao subirmos a rua, vamos começar a visualizar este elemento de referência, e depois ele faz a transição para um volume horizontal, e é neste equilíbrio entre estas duas dimensões, a horizontalidade que vai buscar muito mais e reforçar a dinâmica da rua, e a vertical como referência visual. E é neste conjunto, neste diálogo, que procuramos todo o desenvolvimento de todo o desenho do edifício. Isto é uma maquete em que mostra a volumetria desta área, onde o edifício se vai inserir. Isto é um bairro em transformação, vão começar a existir bastantes edifícios em altura, logo vizinho a ele, e que nos condicionou, foi uma das condicionantes para esta opção de fazer dois volumes que se interligam, que há aqui uma grande preocupação. Eles ligam-se e ao nível térreo, ao nível urbano, pretendem transmitir ou acentuar esta continuidade e esta imagem de conjunto. A torre residencial, que tem 28 a 30 pisos, acho que são 30 pisos, ou mais precisamente 28 pisos,
desloca-se, é logo o primeiro elemento para se afastar da vizinhança da outra torre que vai existir, que está a ser construída em simultâneo. Este é um esboço daquilo que era pretendido, que nós procuramos, no mesmo conjunto, criar os tais dois volumes, o vertical e o horizontal, em que há uma linha de continuidade ao nível do térreo. Neste pequeno esquema aqui, explicamos a programática do próprio edifício. Do lado do corpo mais baixo, propomos a existência no resto de chão de comércio, depois são escritórios para cima, e para trás loft, que faz a transição, os lofts que fazem a transição e vão buscar e ligam ao edifício de apartamentos. Estes apartamentos que têm um grande átrio e que a cobertura do corpo baixo vai funcionar como o espaço exterior ajardinado de apoio aos residentes. Como eu estava a dizer, tentamos ao mesmo tempo criar aqui um equilíbrio do conjunto, mas por outro lado acentuar esta diferença de funções existentes no próprio edifício. Outra das preocupações, o edifício em altura para nós, tentamos sempre fugir ao fortuito, à solução da multiplicação de pisos, e aqui apontamos três pontos fundamentais para tratar com outro detalhe, outro cuidado, que era a marcação das entradas com hierarquias diferentes, ou seja, achamos que o mais importante para referenciar seria a entrada do residencial, do lado direito, mais pequena a entrada do não residencial, escritórios, e tentar propor um remate que seria na cobertura, que é um apartamento em 2 pisos, também ter um tratamento especial. Isto é uma planta base dos primeiros pisos, ou seja, os pisos destinados ao não residencial, neste caso do resto de chão, que vemos do lado esquerdo o átrio de entrada e para os escritórios, que para trás é um conjunto de lofts em contínuo, que faz um pouco a ligação depois com a torre separado, mas faz a ligação em termos de linguagem com a torre, com os pisos, a torre do residencial. Depois para a frente lojas e o átrio de entrada com todos os programas de apoio, entradas de serviço do residencial. Isto é o piso da cobertura do não residencial, que equivale ao sexto pavimento, que é onde se desenvolve na cobertura os espaços exteriores de apoio aos apartamentos, que têm 2 piscinas, uma mais que é uma pista de natação e outra mais de lazer, também um pequeno espaço de desporto, que como não tínhamos espaço para criar um ringue ou uma quadra, como se diz no Brasil, fizemos aqui um espaço que não era só para desporto, que teria uma baliza e também com uma grande área, teria o garrafão do basquete, mas também para poder ser um espaço pela sua forma circular, um espaço de representação para toda a comunidade residencial do edifício. Na torre propriamente dita, é aqui que neste piso que desenvolvemos o ginásio, os apoios de bar, cafetaria, essas coisas, e uma sala em pé direito duplo, que era o salão de festas do condomínio. E esta é a planta, depois já com algum detalhe, como eu estava a dizer, os acessos verticais no centro e depois quartos e suítes para um dos lados e para a frente
as salas sociais, os espaços sociais, em que há aqui um momento em que a cozinha se intromete na zona íntima. Há sempre uma preocupação no desenvolvimento destes projetos, que é alguma flexibilidade em relação aos interiores, de forma a que cada habitante possa personalizar o seu espaço. Ou seja, no Brasil usa-se muito isso. O arquiteto trata muito a imagem, esta norma, a estrutura geral dos espaços, mas depois cada morador vai impor o seu gosto, a sua própria estrutura de espaço. Uns querem mais quartos, outros menos quartos, umas suítes mais elaboradas, outras menos elaboradas, etc. Isto é um corte esquemático de como é que se desenvolve a zona do átrio. Por exemplo, o átrio residencial, que chega a ter um pé direito de 5 pisos, para a frente o tal átrio residencial, no piso que separa esta dimensão do volume horizontal do corpo vertical, temos os espaços sociais de condomínio. Os pisos continuam por aí acima e para trás os lofts, que são com 2 pisos, com mezanino. No piso superior é onde desenvolvemos o quarto, e no piso inferior o espaço social. Para a frente temos os escritórios. E a relação das lojas, também com o pé direito duplo, com possibilidade de mezanino, a relação das lojas com a rua e a cobertura desse volume não residencial é a parte jardinada e os espaços exteriores do condomínio, que tem mais ou menos esta geometria, como eu falei inicialmente. O espaço desportivo é circular e tem aqui esta parede que lhe confere uma pretensão cênica, para além do desporto haver ali, provocar este lado da representação, outro tipo de uso para o próprio espaço. Isto é uma sugestão de ambientes e de materiais da zona do escritório, o átrio, o corredor, e como é que achamos que seriam os escritórios, do mesmo tipo de iluminação, uma imagem do ambiente dos escritórios, mas este escritório vai ser, com certeza, desenhado e decorado ao gosto da empresa ou das empresas que vierem para aqui. Isto é uma imagem do átrio, da parte residencial, com grande pé direito, exterior, que há aqui uma preocupação muito grande de ir integrando a vegetação, intromete-se no interior, ajuda a preparar um percurso de entrada até chegarmos à entrada propriamente dita, e este verde cerâmico com este brilho acaba por criar aqui um diálogo interessante entre vegetação e edifício. Então, uma imagem muito sóbria do átrio propriamente dito. Utilizamos só madeira e betão. Há decoradores e decoradores. Já tive bons exemplos, boas relações com esta área, e já tive outros maus, menos bons, ou para não dizer muito maus. Este edifício está agora a construir, mas isto são imagens reais de um apartamento modelo. Esqueci de dizer há bocado que isto é um apartamento por piso, com aproximadamente 330 metros quadrados, e foi construído um apartamento num piso. Por isso esta relação com o terreno exterior, que isto não vai ser real, porque os apartamentos estão muito elevados, mas isto já é uma decoração feita por uma decoradora, mas há aqui um entendimento, acho eu, do que é que se pretendia do espaço. Mas é só para dizer que
teve aqui a intervenção de um decorador. Nomeadamente, por exemplo, na suíte principal, acho que a decoração, que eu acho que esse é o papel da decoração, reforça este ambiente, esta espacialidade que nós procuramos para os espaços. Aqui foi um dos casos que eu acho que foi uma parceria feliz. Já no edifício anterior, acho que não foi muito feliz. No fundo, a imagem, depois destas explicações todas, destas preocupações todas ao fazer o edifício, ao conjugar aqui estas duplas funções, o resultado final que pretendíamos era a simplicidade de um edifício em altura, podemos chamar torre. Há sempre a tendência para pensar que desenhar uma torre é quase um exercício matemático de repetição de pisos. Procuramos sempre fugir a isso, por isso mas é uma escala difícil. Hoje compreendo quando olho para ou quando visito alguns escritórios de arquitetura de grande dimensão que se dedicam a fazer mais este tipo de trabalho, porque é que vejo lá muitos modelos quase mais escultóricos do que quase que a arquitetura em termos de formal passa muito pelo lado escultórico e não por esta resposta quase que tentamos introduzir aqui o processo. Há aqui um processo de fazer que tentamos justificar todas as opções, independentemente do número de pisos e da altura do edifício. E pronto, é um bocado isto que tinha para dizer sobre este edifício. E acaba com esta imagem. O edifício vai ser todo em betão, à exceção daqueles 3 momentos especiais. E esta imagem forte, algo brutalista, que também tem a ver muito com um período da arquitetura de São Paulo, e é esta imagem que gostava que se retivesse, que dentro desta unidade e deste diálogo entre a verticalidade com o sentido de referência visual e o edifício horizontal como o reforço da relação com a rua, e depois em baixo todo o piso térreo que dá a continuidade e a unidade, ajuda a esta unidade de um conjunto de edifícios que procura este equilíbrio. Eu julgo que esta imagem é realmente bastante forte e eu julgo que caracteriza muito bem, na minha opinião, o projeto, estas lâminas e sobretudo o material, o betão. Esta é uma coisa importante, este registro unitário, ou seja, o edifício em altura não pode perder essa identidade. As pessoas têm que sentir o seu espaço, o seu domínio, e não ser mais um. Eu acho que procuramos sempre isso, que haja aqui uma apropriação e uma personalização de cada fração, independentemente deste ritmo e depois isto passa a ser isto é um quadro, acho eu, mas esta dinâmica, esta geometria só ganham com essa diversidade de apropriação. Muito bem. O outro projeto é também em São Paulo, como eu tinha num bairro Itaim Bibi, é um bairro mais alto, como chamam os brasileiros, mais alto padrão, mais com outro tipo de elite. Este edifício situava-se e situa-se, porque foi feito lá um edifício do género. Isto é no tal bairro Itaim Bibi, e num lote ou numa parcela de terreno em que para a frente tem uma amplitude enorme, e
o espaço mais próximo é um parque urbano, que é o Parque do Povo. Depois para trás tem esta característica de São Paulo, é uma densidade muito grande de edifícios em altura, e portanto jogamos um pouco com isto. Isto é o terreno que nos foi dado, ou seja, eu faço questão de mostrar porque é a última linha do prédio. Depois temos o tal Parque Urbano, Parque do Povo, vemos a densidade da escala, a dimensão dos edifícios na proximidade, e esta base verde que aqui em São Paulo os condomínios têm sempre a necessidade grande de muito encerramento por questões de segurança, mas marcou muito estes muros com estas trepadeiras e esta presença, esta imagem da base. Então começar um pouco por aí. A encomenda foi fazer uma casa no último piso de um edifício. Portanto, no fundo estes esquemas tentam explicar isso. No fundo querem fazer um edifício com uma casa lá em cima. O que está aqui nestes esquemas é a casa, é o edifício com a casa lá em cima, depois preservar um pouco a imagem ou a memória do lugar com aquela base. Vamos soltar a base do edifício, qualquer coisa, e depois trabalhar a casa de forma a que funcione como um remate superior de todo o edifício. Isto aqui está um pouco, isto é um edifício dos Estados Unidos, da mansão à supermansão, que é um pouco pegar numa mansão e elevá-la e rentabilizar todo o miolo do volume, com mais habitação, mais programa, e procurar outras dinâmicas ao nível do espaço de rua, do espaço urbano. Aqui isso não era para acontecer, mas a ideia de base gostávamos de manter. Foi o primeiro projeto urbano desta dimensão que nós fomos confrontados para fazer no Brasil. E isto foi um pouco o modelo de abordagem, ou seja, a capacidade construtiva máxima num compacto, já a adequação àquilo que nós pretendíamos, que era manter a base e transformar e o edifício ser mais em altura para ir buscar relações com a volumetria envolvente. A base com muita ação, mas que os muros não eram os muros continham programas, os programas que depois seria mais para discutir. Eu sabia o que é que se estava a propor aqui, mas não é isso que interessa. E depois o edifício em altura, que a partir de uma determinada cota começava a ter vistas, e dessa cota para baixo era protegido, era bem resguardado. Que é um bocado isto, depois ele ia subir até esgotarmos um pouco a capacidade construtiva e para responder às rentabilidades que o cliente propunha. E aqui a forma base começa a sofrer, o volume começa a adequar-se àquilo que nós pretendíamos, que era valorização, tirar o máximo partido e valorizar ao máximo as vistas para o espaço desafogado. O edifício ganha esta torção, por um lado, para ir buscar algumas relações a edifícios vizinhos, e por outro, para ter outro tipo de exposição visual. A tal capacidade construtiva que nós pretendíamos, começamos a esburacar a base de forma a que essa subtração de volumes pudéssemos colocar em cima para nos resultar no tal remate superior, que era a tal casa para o proprietário do terreno, que teria que ser com 2 pisos, que seria um apartamento mais ou menos de 1.500 metros quadrados. Para nos protegermos desta vizinhança próxima,
decidimos que o edifício teria que ter uma pele mais opaca na parte de trás, qualquer coisa que permitisse ver do interior para o exterior, mas do exterior para o interior não fosse possível ver. Portanto, para a frente era um edifício em lâminas, todo aberto, com grandes varandas, e para trás a tal lâmina, e depois havia aqui elementos de cozer e de relacionar estas duas, a pele com as lâminas, procurar aqui algum detalhe e subtileza no tipo de desenho, e o conjunto era um bocado isto. As lâminas para a frente, um revestimento pele para trás, que era um Cristo já inspirado sempre no design, que eu vou sempre buscar estas referências, e a tal casa, uma casa pátio, em 2 pisos, no cimo no topo do edifício. Alguns modelos de maquetes que gostamos muito de trabalhar, isto independentemente da dimensão, não falo em escalas, falo da dimensão do edifício, isto é sempre tratado como uma pequena peça, não? Então cortamos, colamos e vai-nos depois surgindo estas formas. Isto é um modelo, a relação da pele, da parte de trás com a interseção com as lâminas, neste topo, que é o topo que quebrou, mais rasgado para tirar mais partido desta amplitude visual, e depois em cima a subtração dos volumes em baixo criavam pequenos pátios, e em cima o tal remate do topo do edifício, que era uma casa que tinha que funcionar como uma casa unifamiliar. Visto de uma outra vista, as lâminas para a frente, e aqui isto são os esquemas de síntese dos diferentes pisos, a simplicidade de estrutura dos espaços. Depois, no segundo esquema, o limite máximo de ocupação. A azul está o perímetro do vidro, mas nós pretendíamos criar alguma dinâmica na vista deste edifício, na imagem deste próprio edifício. Então sugeríamos criar um regulamento para que as pessoas pudessem adequar as varandas ao seu gosto e ao seu uso. Ou seja, umas privilegiam mais a varanda no espaço social, outras mais na zona de refeições, outras nos quartos, e criar aqui um regulamento interno do próprio edifício, sempre respeitando as capacidades construtivas, de forma a que o edifício tivesse uma dinâmica de desenho muito mais interessante. Aqui a estrutura geral dos espaços, que é naquela extremidade em que trouxemos o edifício, desenvolvemos a zona social, depois para a frente a castanho as zonas íntimas, e para trás as zonas de serviço, onde aqui ainda se usa muito criar os aposentos dos empregados. Depois tem aqui uma série que não interessa estar aqui a diferenciar as zonas, mas é óbvio que a zona social tem uma série de espaços característicos, assim como a zona íntima, os quartos, closets, casas de banho, zonas de dormir, de banho, uma série de programas que não interessa estar aqui a dizer, e esta era a tal dinâmica e desenho que estávamos a propor para as varandas e os diferentes pátios, que o que gostaríamos é que fosse quase todos os pisos tivessem eles nuances diferentes e opções diferentes, e criar esta diversidade de usos e dinâmicas. Mas isto era a base de desenho do ambiente das próprias varandas. Este é o aspecto dessa parte de frente do edifício em lâminas para o parque, para esta amplitude visual, em que as varandas iam sendo tudo em contínuo, mas iam sendo umas vezes mais profundas, outras vezes mais profundas, para criar aqueles ritmos diferenciados. O elemento de remate no topo do edifício, que era o apartamento casa duplex, casa-pátio,
com piscina individualizada e que cria estes volumes com vários perioditos duplos e um jogo de volumetrias que fosse perceptível da escala da rua, que fosse perceptível que existia ali qualquer coisa diferenciador e uma preocupação no remate do edifício. A imagem final do edifício era esta. A relação entre a pele e as lâminas, a simplicidade de composição e ao mesmo tempo uma delicadeza de desenho, uma preocupação sempre de tratar estes remates e fugir àquela solução mais fortuita de é mais um piso, e a cobertura ser tratada como outro piso qualquer. A parte, o tal revestimento da pele exterior, chamamos de fachada de ombro, era um pouco inspirada. O material que estávamos a propor era um vidro, um cristal qualquer, mas que tinha que levar o seu próprio estudo, mas foi inspirado neste biombo da Ellen Gray, o block screen. Depois aqui algumas maquetes a um tamanho já considerável, isto era a altura, isto acho que era um 10, era um bocadinho de um piso, fazer as maquetes a ver como é que isto iria resultar e o aspecto, mas como eu estava a dizer, isto depois era para ser num cristal qualquer. Eu propunha ainda agora avançarmos para um comentário final e que era o seguinte: no projeto o segundo projeto que nós vimos, do ERC, o volume em altura parece que se constrói a partir de uma lógica de adição, montagem de várias peças, quase como a construção de uma máquina, de um motor. Eu recordo que nos seus primeiros projetos era habitual ver esquiços iniciais que resumiam e condensavam a forma, um pouco como, aliás, acontece no projeto da Harmonia que nos mostrou, naquele esquiço da torre. Estes esquiços, aliás, penso que eram seguidos até ao final do processo, ou pelo menos havia uma tentativa nessa direção. Quero falar um pouco sobre estes processos que também às vezes eles resumem a própria relação com o lugar, mas que no fundo depois acabam por condensar muito o que é a proposta formal, o que é a forma. Assim como eu costumo dizer, para mim, isto não tem a ver com a dimensão, tem a ver mais com o processo mental. E essa forma de fazer e esse processo, eu só não mostrei esquiços deste último porque já tem muito tempo e não os encontrei. Mas também há essa tentativa sempre de... Não é tanto justificar as coisas, mas sustentar as opções. E elas têm que fazer sentido. Reconheço que desenhar edifícios em altura não é um exercício como aos outros quaisquer, mas nomeadamente no Harmonia eu não me senti muito à vontade. Foi difícil, foi doloroso, porque atingiu uma altura que de facto, se eu olhar para aquela preocupação de remate, do topo, da cobertura, eu tenho a impressão que nós não vamos ver nada, que aquilo está no 30º andar. E é essa dificuldade de domínio desta dimensão, desta escala, que eu senti. Agora, em termos de processos mentais de construção do projeto, é um pouco sempre a mesma coisa. Neste último do ERC, passou-se um bocado essa tentativa de aqueles esquemas que apresentei no início, de qual é a capacidade máxima volumétrica que podemos ir, depois começar a desmontar esse volume de forma a atingirmos
a imagem que gostaríamos, reforçar a importância da base, tornar o edifício o mais delgado, de forma a que ele ganhasse a altura, subtrair volumetria na base para acrescentar na cobertura, criar... Era um bocado essa engrenagem que falávamos. E ele passou por esse processo, e esse processo é muito alimentado. Até chegámos ao limite de criar um regulamento para o limite das fachadas em vidro, para tentar proporcionar outras dinâmicas, outro tipo de apropriação, sempre com o objetivo de personalizar. E estamos a falar de edifício de uma escala muito grande, então para Portugal é muito grande, escala urbana, cidade, pensar a cidade, e faz-me lembrar a forma como eu penso o design. E como disseste bem, tenho alguma experiência em alguns trabalhos na área de design industrial, principalmente design de produto. E já há muitos anos, quando desenhava aqueles sistemas de mobiliário de escritório, que aquele sistema é propor, no fundo, é ter uma grande preocupação com o mercado e com o utilizador final. O que é que eu propunha isso? A minha procura era essa, é que cada utilizador pudesse personalizar o seu posto de trabalho. Mas, por outro lado, eu gostava que essa peça de desenho fosse uma peça única. Mesmo que eu desse esta margem e este espaço para que o utilizador personalizasse o produto, o difícil era que, mesmo assim, houvesse ali uma identidade muito forte, fazer dele uma peça única. No caso do edifício em altura, é diferente da casa. Mas tentamos olhar para o edifício um bocado da mesma forma, ou seja, primeiro não perder esta noção de propriedade, de partilha, não estarmos num lugar indiferenciado, num lugar de ninguém, mas cada um sentir a sua própria casa de uma forma muito, muito intensa, ou seja, poder identificar-se com aquilo e personalizar o seu espaço como modelo diferenciador dos outros. E era um bocado isto, relacionar um bocado aqui a arquitetura com o design para justificar o modelo e o processo de trabalho. E por isso é que achei interessante essa tua analogia à engrenagem. Parece que estamos a montar uma peça e no fundo o conjunto dessas peças todas tem que funcionar e criar aqui uma resposta muito bem equilibrada. Bom, Deus, se confunde tudo, mas isto é tudo em cima. Muito obrigado, José Manuel Carvalho Araújo, muito obrigado por esta interessante conversa. A versão completa fica depois disponível na secção auditório do Arc Challenge. Muito boa tarde e obrigado. Obrigado, e boa tarde.